um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Programa da Fé. De volta à palavra original. A paz de Cristo seja com todos os meus ouvintes. Em Marcos capítulo 16, versículo 16, está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O batismo é o primeiro passo que um novo cristão dá para se identificar-se com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Aos Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 5. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Como tal, é de suma importância que para batizar ou ser batizado, sigamos o padrão escriturístico e não o padrão de um manual eclesiástico. Quase que todas as igrejas do século XXI seguem a interpretação literal de Mateus 28:19. Está escrito assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Outras batizam assim: te batizo em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. As duas maneiras estão erradas. Nem sempre foi assim. No dia de Pentecostes, na inauguração da igreja cristã, Pedro cumpriu esta ordem em Atos 2:38. Portanto, em Mateus 28:19, foi uma ordem. Em Atos 2:38, quando quase 3.000 almas aproximaram-se dos 11 apóstolos e disseram-lhes: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam bem, ali foi a inauguração da igreja cristã. E o batismo foi em nome de Jesus Cristo.
Então temos que nos perguntar: o batismo escriturístico deve ser repetindo a ordem, invocando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, ou cumprindo esta ordem, invocando o nome solicitado, o qual é Senhor Jesus Cristo? Na verdade, deve-se mesmo escolher. Na verdade, isto importa. Ambas as citações estão na Bíblia. Será que uma é correta e a outra é errada? Se este é o caso, então a Bíblia não é de confiança. Mas a Bíblia é de confiança. A Bíblia não se contradiz. Será possível que os apóstolos, então, tiveram uma revelação que, de alguma maneira, a igreja perdeu? Posso vos afirmar que sim. Eles tiveram seus entendimentos abertos. Lucas 24, 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo os guiariam em toda a verdade. São João, capítulo 16, versículo 13. Sim, eles tiveram uma revelação que no transcurso das eras a igreja perdeu. O ato do batismo, com as palavras textuais, conforme Mateus 28, 19, Pai, Filho e Espírito Santo, não só é totalmente desconhecido nas Escrituras, mas estas palavras textuais nunca foram usadas durante os primeiros 200 anos da história da igreja e tornou-se doutrina a partir do ano 325 da era cristã. A história diz a verdade. História não é boato, é fato. A Enciclopédia Britânica, edição 11, volume 3, páginas 365 a 366. A fórmula do batismo foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica. Enciclopédia Católica, volume 2, página 263. Aqui mesmo, os católicos confirmam que o batismo foi mudado pela Igreja Católica. Eu tenho mais documento, mas o tempo não nos permite. Então vamos continuar. Vejam bem, Atos 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nome era um sinônimo antigo para pessoa. Um pagamento sempre se fazia em nome de alguma pessoa, referindo-se ao proprietário. Portanto, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, tornava-se sua propriedade pessoal, e vós de Cristo e Cristo de Deus.
aos Coríntios 3, versículo 23. Pedro recebeu as chaves do reino dos céus. Está escrito em Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado na terra será ligado no céu. Nesta passagem das Escrituras, vemos que Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus. Qual era a porta do reino que requeria ser aberta com a chave? Por qual porta inconversos necessita passar para entrar no céu? A porta é Cristo. E através do batismo escriturístico e no nome correto, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você entra por esta porta, como foi usada no dia de Pentecostes por Pedro, abrindo a porta dos céus para os judeus, Atos 2:38, abrindo a porta para os samaritanos, Atos 8:16, e aos gentios, Atos capítulo 10, versículo 48, foram todos batismos realizados em nome do Senhor Jesus. Para aqueles que foram batizados, ao receber melhor entendimento, Atos capítulo 19, do verso 1 ao 5, eles também foram batizados ali em nome do Senhor Jesus. Agora vejam bem, o que disse Paulo a respeito do nome do Senhor Jesus Cristo? Você encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Baseado nestas perguntas, sabemos que devemos ser batizados em nome daquele que foi crucificado. Em Colossenses 3,17, São Paulo escreveu: e quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Não no Pai, no Filho e Espírito Santo, pois são títulos dos ofícios de Deus e não nome. Paulo também disse em Colossenses 2,9, porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ouvintes preciosos, notem bem, em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus mesmo disse, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra nome é singular, porque existe um só nome para Pai, para Filho e para Espírito Santo. E este é Senhor Jesus Cristo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo
é o entendimento que os discípulos e os apóstolos tiveram do mandamento de Jesus em Mateus 28:19. Se seguirmos o padrão escriturístico, então podemos esperar resultados escriturísticos e recebereis o dom do Espírito Santo. É que as pessoas têm uma sensação na igreja, mas não receberam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo os guiaria em toda a verdade. Então elas contentam-se com o ensinamento humano, interpretações humanas, e alguns chegam a dizer assim: tanto faz Pai, Filho e Espírito Santo, tanto faz em nome de Jesus. Não, senhores, não tanto faz não, tem que ser em nome. O perdão do pecado está atrelado ao nome daquele que morreu por nós. Por exemplo, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Atos 10:43, a este, disse Pedro, dão testemunho todos os profetas, de que todos aqueles que nele crê, recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. 1 João 2:12, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados os vossos pecados. Portanto, você quer ter paz com Deus? Você quer ter os seus pecados perdoados? Você deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Se outra coisa foi invocado no seu batismo, a não ser o nome, você carece de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a oração da fé. Amantíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, este nome é para ser usado sempre no batismo, para expulsar demônios, para falar novas línguas, para pegar em serpentes, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as doenças, por mais grave que sejam agora expulsas, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela autoridade a nós delegada. Satanás, tire as mãos dos meus ouvintes, que o tumor caia por terra, o diabetes, a catarata, a angústia, a depressão, toda sorte de doença estão expulsas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.